Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Central Praia da Costa. A programação já vai começar, mas antes, preciso te dizer que estamos muito felizes de ter você com a gente. Aliás, você sabe quem somos? Bom, nós somos uma igreja. A igreja está sentada aí do seu lado. Somos o corpo de Cristo, unidos pelo mesmo propósito. Nós somos apaixonados pela Bíblia e valorizamos a fé e a pregação centralizada em Jesus. Acreditamos que tudo começa pela graça, pela verdadeira compreensão do amor de Deus por nós, e isso nos impulsiona a servirmos a Ele com excelência. Somos discípulos desse grande mestre e testemunhas do seu amor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, podemos resumir tudo isso dizendo que somos uma verdadeira família, buscando cada dia mais viver Cristo. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse as nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver mais vezes por aqui. Mas agora, prepare a sua mente. Vamos ter um encontro com o Criador. Igreja Central Praia da Costa. Venha e viva Cristo. Olá, seja mais uma vez bem-vindo à versão digital da Igreja Central Praia da Costa. Como você está nesse sábado? Tudo bem contigo? Como é que foi sua semana? Tá sendo bem, família? Tá todo mundo bem em casa? Que bom que você separou esse momento para adorar a Deus junto conosco. Já começa a preparar seu espírito com todo mundo aí para a gente poder ter esse encontro especial com Ele. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você entende que gostariam de assistir, mais pessoas que você gostaria de que conhecessem esse Cristo, essa mensagem que a gente tem. Compartilhe esse vídeo com o máximo possível de pessoas, curte as redes sociais, se você estiver vendo no YouTube, e se inscreva no canal, que isso faz a nossa igreja chegar mais longe também na divulgação, isso é muito legal. Então não deixe de fazer tudo isso, tá bom? Mas hoje eu tenho um recado especial para você. A gente já vai cantar daqui a pouquinho, vou chamar o Ralph aqui daqui a pouquinho, mas antes um recado importante. Nesse período de crise que a gente está vivendo, faz parte do nosso papel como igreja ajudar também aqueles que estão em necessidade. Você sabe que cada vez mais tem aumentado o número de pessoas precisando de uma ajuda, precisando principalmente do alimento, sustento. Então, vai aparecer aqui na sua tela agora um número, um contato de WhatsApp. Esse é o contato da nossa igreja para que você possa contatar se você quer ser um doador. Se você quer ajudar alguém em necessidade, manda o seu nome para esse contato aqui do WhatsApp, fala que você viu o culto, você quer ajudar alguma família que está em necessidade, e esse canal vai estar centralizando a informação de quem pode ajudar com quem está precisando de ajuda, certo? E dessa forma a gente pode ser igreja não só cultuando, mas também ajudando aqueles que precisam. Então, acesse que vai ser interessante. Mas agora eu vou dar um oi aqui para as pessoas que estão conosco aqui hoje nesse culto. Quero já dar o feliz sábado e cumprimentar o pessoal dos bastidores aqui, a Emily, o Vitor, o Charles e o Felipe também. Quero também chamar aqui na frente meu fiel parceiro, Ralph. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, amigo. Como estamos nós em mais um sábado? Mais uma semana? Amém. Hoje você que fez a pergunta. É verdade. Estamos bem, graças a Deus foi diferente, dá né? uma variada, né? Tava até pensando que pergunta diferente fazer para o Ralf. Que bom que você fez a pergunta para ele. Mas graças a Deus estamos bem, Amém. A família boa, todo mundo em casa tranquilo. Amém. Tudo certo com você também, né? Tudo certo, graças a Deus, pastor. Maravilha. Vamos cantar? Vamos juntos adorar a uma vez Deus? mais. Vamos juntos. Tá certo. Vou dar as boas-vindas também. Aninha, Elder, bem-vindos. Vamos louvar o nome de Deus. Amém. Vamos adorar a Ele, vamos adorar ao Senhor e uma vez mais erguemos a nossa voz, como tem sido a sua semana. Então, apesar de tudo isso que temos passado, deixa eu compartilhar uma palavra com você. Salmos 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Louvado seja o Senhor por isso, porque nós podemos permanecer crendo. É sobre essa certeza então que nós vamos cantar agora. Cante junto. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, És o meu refúgio,
És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém? Vamos juntos. És o meu refúgio, minha fortaleza. Diga, meu socorro eterno, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Agora homens começam, homens. És o meu refúgio, meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Cante. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, cante. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Como é bom a gente adorar a Deus, né? E esse é o momento que a gente vai ter mais uma forma de adorá-lo, nessa diversidade que Deus merece. Aqui no canto da tela vai aparecer agora um código. Você já está acostumado? Esse código, se você apontar a câmera do seu celular, ele vai te levar para um lugar onde vai te explicar como você pode adorar a Deus nesse momento através da doação, através dos dízimos e das ofertas. Aqui você vai ter os dados bancários e outras formas que nós podemos estar adorando a Deus, mesmo nesse período à distância. Queria convidar você a exercitar isso agora, não perca essa oportunidade. Pastor, eu não sei usar direito esse código, fica tranquilo, aqui na descrição do vídeo também tem o link com toda essa mesma explicação para não ter erro, tá bom? Mas não perca a oportunidade, adore a Deus com aquilo que Ele te deu, devolva a Deus, para lembrarmos que nosso sustento, no fim das contas, vem sempre dEle. Que privilégio é esse que Deus nos dá de dizer para nós que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu morar em nós. Escolheu a mim e a você como casa, como habitação predileta. Que esse momento seja um momento de invocarmos a presença do Senhor para além do templo, para a nossa casa e para dentro de nós. Por isso cantaremos juntos essa canção. Deus, nasce em mim uma vez mais. Erga sua voz a Ele e cante assim. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração,
nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Ouve a minha oração, peça a Ele. Nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração. Erga a tua voz a Ele e cante isso. Peça a Ele, Senhor, nasce em mim mais uma vez. Cante. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Cante mais uma vez, nasce em mim, Senhor. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Amém. Que lindo é isso, saber que esse Deus escolheu uma vez mais estar em nós, morar em nós. Isso deveria trazer para todos nós um sentimento de paz, mesmo em tempos de guerra. Olha que lindo isso. Essa paz que excede todo o entendimento é que está disponível para mim e para você. Ei, você não precisa mais temer. Ei, há um Deus cuidando de você agora, aí na sua casa, onde você estiver. Que tal declararmos isso através dessa canção, dizendo: Senhor, eu não preciso mais temer, porque o Senhor está comigo. Cante a Ele assim. Ouça a voz de Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor e minha destra. Amém. Você pode crer nisso? Então ouça a voz do Senhor a te dizer assim: não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém, Senhor. Como é bom ouvir a tua voz nessa manhã e uma vez mais
sermos lançados para longe de todo medo, ouvindo a tua voz assim: eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo a tua voz, e Ele te lança para mais perto dEle, porque Ele é fiel. Então erga a tua voz a Ele, cante uma vez mais, ouvindo a voz do Senhor, cante. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Contigo não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Esse é o momento especial que separamos em nosso culto para buscarmos a Deus em oração. Então, convido você a agora convidar sua família, quem estiver aí com você em casa, se você estiver acompanhado, convida eles para se ajuntarem perto da TV ou do aparelho que você está usando, para nós podermos acalmar um pouquinho e buscar a Deus em oração. E aqui eu faço para você a pergunta que nós temos feito todos os dias nesse horário. A pergunta é: o que você precisa colocar nas mãos de Deus hoje? O que tem preocupado o seu coração? O que você precisa se certificar de que Deus está no controle? A cada sábado nós temos orado por alguns motivos, né? Já oramos pela saúde em si, dos nossos amados, das nossas famílias, nossos amigos. Já oramos pela questão financeira e a crise que muitas pessoas estão enfrentando. Hoje eu queria convidar você a orar também por um motivo especial, além de tudo aquilo que está no seu coração, mas nós orarmos por sabedoria dos nossos líderes, que Deus possa capacitar os nossos líderes em todos os níveis, seja na questão do país como um todo, seja no nosso estado, seja a liderança da nossa igreja, os líderes do seu trabalho, que precisam tomar decisões tão importantes nesse período tenso que nós vivemos. Nós precisamos orar para que Deus possa conduzir tudo isso. O que você quer colocar nas mãos de Deus hoje? Queria te convidar nesse momento a fechar seus olhos. Nós vamos orar, pedindo que Deus conduza a nossa vida. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, pelo privilégio de mais um sábado estarmos aqui, ainda que à distância, ainda que nesse contexto tão diferente, mas temos a oportunidade de te buscar com todas as condições. Obrigado pelos recursos, obrigado pela mídia, obrigado pela internet, obrigado pela segurança da nossa casa e porque agora o Senhor pode fazer esse milagre de nos
unir, mesmo estando distantes. Hoje quero colocar em tuas mãos mais uma vez aquilo que está no coração de cada um que está assistindo esse vídeo. Só o Senhor sabe quem está vendo, só o Senhor sabe o que vai no coração de cada um. Mas eu peço que nesse momento o Senhor possa abraçar cada um. Entrar lá na casa e dar a segurança, dar a certeza de que o Senhor está no controle. Seja qual for a situação, o Senhor está no controle. Hoje, de maneira especial, eu também gostaria de orar, Senhor, te pedindo por sabedoria. Nós buscamos viver a Tua vontade, mas somos seres humanos, liderados por seres humanos, que buscam atender o bem maior dos seres humanos também. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Eu peço que o Senhor abençoe os líderes dessa nação, eu peço que o Senhor abençoe os líderes desse estado, da cidade que está representada aqui. Eu peço que o Senhor abençoe os líderes de cada emprego que precisam tomar decisões difíceis, os líderes da nossa igreja, que todos possam estar sob a Tua proteção e que mais do que nunca que eles possam receber a Tua sabedoria para tomar as decisões corretas. Em um período como esse, onde lidamos com tantas crises ao mesmo tempo, que eles possam ter a Tua condução para guiar o povo, para guiar o país, para guiar o Estado, para guiar aquele grupo, mas que acima de tudo nós possamos estar vivendo a Tua vontade. Abençoa cada lar, cada família que participa dessa oração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Em Tuas mãos, em Tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em Tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em Tuas mãos. Toma, pois, meu coração em Tuas mãos. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Nas últimas semanas a gente tem lido bastante esse capítulo, né? Nas últimas semanas nós estamos aí numa sequência de temáticas, de estudo aqui especial, onde tem um outro texto que não está em Hebreus, mas que talvez resuma o assunto que falamos até aqui. Romanos capítulo 1, verso 17 diz que o justo viverá pela fé. E nós temos a cada sábado entendido, ou a cada vídeo entendido um pouco mais do que significa o justo, o que significa viver pela fé. Viver pela fé nós temos entendido, desde essa primeiro sábado, esse já é o terceiro, nós temos entendido que viver pela fé não é apenas crer como se a crença fosse um ato que é um fim em si mesmo. Viver pela fé não se resume a essa crença. Na verdade, viver pela fé tem que ver com ter a oportunidade de desfrutar da fé. Viver pela fé é, no meio de uma crise como essa, nós não termos medo e descansarmos nos braços de um Deus que é maior do que qualquer crise, qualquer problema, qualquer epidemia que a gente possa enfrentar. Viver pela fé é ter esse privilégio de confiar, simples assim. Na semana passada, continuando nesse raciocínio, nós vimos então que para que nós possamos viver pela fé, ou seja, viver com fé, nós precisamos desenvolver a fé, precisamos crescer em fé, é isso que vimos na semana passada. Vimos que precisamos crescer em comunhão, precisamos crescer na leitura da Bíblia, da oração, e quanto mais próximos nós buscarmos estar de Deus, mais a nossa fé estará, ou maior estará a nossa fé, melhor dizendo. Quanto mais fé nós temos, mais nós podemos ter esse relacionamento profundo com Ele, que dá justamente esse descanso, essa paz, essa confiança. Então vimos que viver pela fé implica em descanso, mas viver pela fé também requer o desenvolvimento.
Hoje nós veremos o terceiro tema dessa série, concluindo essa linha de raciocínio específica. E veremos então mais uma dessas facetas da vida pela fé, onde entendemos que esse estilo de vida ele é tão transformador, que ele nos torna fiéis, mesmo em meio à crise. Fidelidade, mesmo em meio à crise. Livro de Hebreus, no capítulo 11, eu quero ler contigo novamente o verso 1, que foi o mesmo texto que lemos na primeira semana dessa série. Mas antes eu queria te convidar mais uma vez, se você topar, fechar seus olhos, para nós orarmos e buscarmos a condução divina nesse momento que leremos a sua palavra. Você ora comigo? Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que teremos agora de mais uma vez abrir a tua palavra. Eu te peço que o Senhor fale conosco. Que não seja aqui apenas uma pessoa falando, que não seja apenas uma busca por coisas que nós queremos, mas que possamos ouvir aquilo que nós precisamos. Que possamos ouvir a tua palavra falando ao nosso coração e que através do estudo da Bíblia nós possamos crescer nessa fé a ponto de nos tornarmos mais fiéis a ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hebreus capítulo 11, no verso 1, a Bíblia diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Fé é a capacidade de enxergar além dos fatos. Nós falamos isso na outra ocasião. Fé, ela tem a capacidade de gerar uma convicção no nosso coração, mesmo que não hajam argumentos para fundamentar essa convicção. A fé é essa razão que não pode ser racionalizada. Isso é a fé. Agora, para a gente poder compreender com um pouco mais de profundidade a abrangência, as nuances do termo, da ideia da fé, do conceito aqui, nós precisamos, ou faria bem, uma compreensão maior da palavra que é utilizada aqui na Bíblia para se referir à fé. Se você voltar ao texto grego, você verá que a palavra que a Bíblia apresenta, que toda vez é traduzida como fé, inclusive nesse texto de Hebreus 11, verso 1, é a palavra pistis. Pistis, essa é a palavra grega. Segundo o dicionário grego também, essa palavra significa fé, significa confiança. Fé é isso, é você confiar, é você estar tranquilo, descansar, como falamos no início dessa reflexão. Mas existe uma segunda definição interessante que acaba embasando um pouco mais a nossa discussão hoje, porque fé, num segundo sentido, também é ou está relacionado àquilo que é digno de confiança. Fé é sinônimo de fidelidade. Interessante essa definição, né? Fé é fidelidade. A palavra pistis pode ser traduzida como fé ou como fidelidade. Aliás, se você pensar mesmo no português, fé e fidelidade são palavras ligadas entre elas. As duas possuem o mesmo radical, se você pensar bem a fundo. Aliás, fiel é quem? Fiel é quem tem fé ou fiel é quem tem fidelidade? As duas coisas. Fé e fidelidade estão completamente conectadas, as duas ideias. A fé se manifesta na fidelidade, enquanto a fidelidade é meramente o exercício da fé. Faz sentido essa compreensão? Quando nós voltamos ao texto de Romanos, capítulo 1, verso 17, que tem nos acompanhado ao longo de toda essa sequência de textos, o mesmo processo nós vemos, porque ali a expressão grega aparece novamente. Lendo exatamente a palavra, o texto diz assim: o justo viverá por pisteos. O justo viverá por pisteos. A mesma palavra. O justo viverá pela confiança. O justo viverá por esse descanso em Deus, como vimos. O justo viverá pela fé. Mas também o justo viverá pela fidelidade. O justo viverá como aquele que é fiel. Interessante isso, né? Aliás, esse é um exercício interessante, a gente substituir a palavra nesses textos de fé para fidelidade e nós percebermos que realmente faz sentido, as duas coisas estão interligadas. No texto de Romanos, nós leríamos: o justo viverá por fidelidade. Já no texto de Hebreus 11, que começamos aqui, o texto diria: ora, a fidelidade é a certeza de coisas que se esperam.
A fidelidade é a convicção de fatos que não se veem. Faz sentido também. Porque viver pela fé é sinônimo de viver por fidelidade. Eu sei que a princípio pode soar meio estranho eu falar um pouco disso, né? A gente relacionar fé, fidelidade, ainda mais substituindo as palavras no texto, parece um pouco estranho, né? Mas eu diria que o problema, ou esse soar estranho dessa relação das duas coisas, acontece porque, embora as duas palavras tenham o mesmo radical, se relacionam ao mesmo significado, com o passar do tempo, a gente acabou, enfim, na evolução da língua, atribuindo um sentido um pouco diferente para a palavra fidelidade. A gente mudou um pouquinho o sentido primário dela. No que eu estou dizendo isso? Fidelidade é o atributo daquele que é fiel. Esse é o significado que nós damos. Fidelidade é alguém que é digno de confiança. Alguém que não irá te abandonar no momento mais difícil. Alguém que não vai trair sua confiança. Isso é alguém que tem fidelidade. Isso é o conceito de fidelidade. Alguém que não te decepciona nos momentos mais difíceis, nos momentos de crise. Então, não estou dizendo que essa significação está errada de maneira alguma. O ponto de mudança ou a modificação que nós fizemos é o desligamento da ideia de fé e fidelidade. Pensa bem, nós vemos hoje fé e fidelidade como coisas completamente diferentes. Onde você pode ter fé e não necessariamente ser alguém fiel, no sentido da fidelidade, como coisas separadas. Dois elementos que podem estar juntos ou não. Talvez com facilidade nós diríamos que você precisa ter fé, mas você não precisa ser fiel para isso. Ou melhor, você pode ter fé, você precisa ter fidelidade para poder ter fé, mas a fé não necessariamente te gera fidelidade. Entende o que eu estou dizendo? A gente desconectou as duas coisas. Mas não é esse o conceito original e, logicamente, não é esse o conceito que está na Bíblia. No conceito bíblico, fé e fidelidade são duas coisas completamente interligadas. Não é possível ser fiel sem ter fé, ter fidelidade sem fé. E não é possível ter fé sem a fidelidade. Uma depende da outra. Assim, a pergunta que eu te faço hoje, a gente tem feito a pergunta, né? Tem você vivido pela fé? Pois a pergunta que eu te faço hoje é, tem você vivido pela fidelidade? Interessante pensar nisso, né? Eu repito, no conceito bíblico, não há separação entre fé e fidelidade. A fé resulta na fidelidade. A fé é a demonstração, ou melhor, a fidelidade é a demonstração prática da fé. Tem você vivido pela fidelidade? Estou falando desse tema hoje de fidelidade porque eu acredito que tem profunda relação com o momento de crise que nós vivemos. A gente tem buscado nessas reflexões aqui falar de temas que possam se relacionar ao momento que a gente tem vivido, e fidelidade é um desses temas. A fidelidade costuma ser desenvolvida nos momentos alegres, ou seja, você se compromete com alguém, pensando especificamente na ótica do cristianismo, nós tomamos um voto de fé quando nós vivemos um momento especial, feliz, alegre, de transformação com Cristo. Nós conhecemos a graça de Cristo, o amor dele nos alcança, ele nos perdoa dos nossos pecados e a gente experimenta essa cura, essa libertação, essa leveza, a gente experimenta essa vida nova, essa transformação que é assim, alegra profundamente o nosso coração. Mas o problema, ou o ponto interessante é que, embora a fidelidade se faça ou se monte na época de felicidade, é na tempestade que a fidelidade se revela. É na tempestade, no momento difícil, é no momento de crise que a fidelidade de fato é provada. A gente tem alguns exemplos bíblicos que podem ilustrar muito bem isso. Diversas histórias bíblicas, na verdade. Vou citar algumas aqui. Por exemplo, Pedro. Pedro foi alguém que teve suficiente fé em Cristo para andar sobre a água. Você conhece a história. Lembra que foi Pedro que pediu para andar na água. Ele teve fé para isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não teve fidelidade suficiente e acabou negando Cristo 3 vezes. Elias, por exemplo, o grande profeta Elias, foi fiel diante de Deus, confrontando 400 profetas. Mas, ao mesmo tempo, ele não teve fé o suficiente para crer que Deus poderia libertá-lo da perseguição da rainha. Arão, o primeiro líder espiritual do povo de Israel. Arão teve fé que Deus libertaria o seu povo da escravidão do Egito e foi o grande braço direito
de Moisés durante todo aquele período do Êxodo. Ao mesmo tempo, ele não teve fé suficiente ou fidelidade suficiente quando o povo pediu para que ele construísse um bezerro de ouro e levou o seu povo à idolatria. Você percebe essa relação de que a fé vem no momento bom, mas na hora da crise é que a fidelidade é provada? Ao mesmo tempo, nós temos histórias de pessoas que tiveram esse exemplo positivo. Pessoas que eram fiéis a Deus e mantiveram sua fidelidade também no momento de crise. Por exemplo, Noé, que foi fiel, crendo em Deus, mesmo quando todos achavam que era loucura a mensagem do dilúvio. Abraão, que foi fiel a Deus, mesmo quando o preço da fidelidade era entregar a vida do seu próprio filho. E Jó, talvez o exemplo que primeiro vem à nossa mente, alguém que era fiel a Deus e manteve sua fidelidade, mesmo quando perdeu absolutamente tudo. Percebe o padrão? A fé ela se forma num momento de alegria, de conhecer a Cristo, mas ela é provada, ela é medida no momento que vem a crise. E por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque nós estamos em um momento de crise. Nós vivemos num momento, aliás, de diversas crises. Nós temos a insegurança financeira, nós temos a imprevisibilidade com relação ao amanhã, não temos controle sobre o tamanho dessa crise, o seu tempo de duração, quais são os efeitos que ela trará ainda para o nosso dia a dia. Nós temos a crise de saúde, nós já falamos um pouco sobre essas crises. Pois é justamente nesse momento que a nossa fé está sendo provada. Se você está vendo esse vídeo hoje, muito provavelmente é porque um dia Cristo te alcançou com a graça, com o perdão, e você desfrutou da alegria de ter essa fé em Cristo, a alegria de conhecer essa transformação. Mas agora na crise, é a hora de nós solidificarmos a nossa fidelidade a Ele. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui diferente. Quão fiel é a sua fé? Quanta fé tem a sua fidelidade? Enquanto a fé costuma ser aplicada a temas teóricos, a fidelidade costuma ser entendida justamente em temas práticos. Nós podemos entender que temos fé no conceito, que resulta em fidelidade nas ações. Talvez essa seja uma diferença interessante. Por isso, para essa nossa reflexão de hoje, em meio à crise que vivemos, eu gostaria aqui de destacar 3 áreas onde a nossa fé deve se manifestar em fidelidade num momento difícil como esse. A primeira que eu destaco aqui é a fidelidade financeira, na área financeira. E eu confesso para você que eu tive bastante dificuldade de escolher a ordem aqui, relutei bastante em colocar isso como primeiro tema, sendo bem franco. Mas eu decidi colocar isso como primeiro tema justamente porque eu sei que essa é uma área difícil de ser falada e que levanta muitos preconceitos. Ainda mais num período como esse, a gente falar sobre questão financeira, no momento que tanta gente está passando por crise, justamente nas finanças, soa como uma espécie de charlatanismo, insensibilidade, falta de empatia. Mas isso é bíblico. Você percebe? A nossa visão de fé e fidelidade foi tão corrompida do sentido original da Bíblia, da ligação das duas coisas, que num momento como esse a gente consegue falar de fé. Mas fidelidade parece que não faz sentido. Não é isso que a Bíblia nos fala. Malaquias capítulo 3, no verso 3, ou no verso 8, melhor dizendo, a Bíblia diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, é o que diz a Bíblia. A mensagem de Malaquias é uma mensagem dura, eu confesso para você. Mas é importante lembrar que essa mensagem que Deus está cobrando do seu povo, a fidelidade financeira, a fidelidade no seu pacto de dízimos e ofertas, essa mensagem foi dada no momento de crise também, não foi no momento de alegria. Para dar um pouquinho do contexto, embora tendo algum nível de autonomia, nesse momento o povo de Israel vivia sob o controle dos persas. Era um momento ainda de opressão política, em alguma medida sim. Mas principalmente esse era um período de profunda crise espiritual. Estamos falando de um momento onde o povo de Israel estava com falta na fé. E olha só que interessante, o povo de Israel já não tinha fé. E o chamado de Deus foi para desenvolver a fidelidade mais uma vez. Entre tantos alertas que Deus precisava fazer ao povo
nesse momento de crise espiritual, Deus chama o povo a voltar à fidelidade, inclusive na área financeira. A fidelidade deve ser dotada de uma fé tão grande a ponto de se manter intacta, mesmo no período de crise. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e esteja passando por um momento de crise financeira. Talvez você tenha perdido o emprego, talvez você tenha redução salarial, ou talvez você está prestes a viver isso. Talvez você está vivendo aquele drama de que não sabe como as contas serão pagas no final do mês, eu sei. Talvez você esteja vivendo aquela situação de perder o controle e saber que talvez você não vai conseguir manter na sua família o padrão que você gostaria e que estava oferecendo até hoje. E talvez você está se perguntando como você vai resolver esse problema, como que você vai conseguir garantir o sustento da família num período de crise tão diferente como o que vivemos. Sabe o que a Bíblia diz? Deuteronômio capítulo 8, verso 17 ao 18 diz assim: Não pensem vocês, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Você está preocupado sobre como resolver a situação financeira? O que você vai fazer para dar a volta por cima? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não é você que resolve. Não é pela sua força, não é pelo seu esforço que tudo vai cair do céu, não. É Deus quem faz isso. É interessante falar disso porque no momento de crise nós precisamos lembrar que o nosso sustento, ele vem do Senhor. Você perdeu o emprego? O seu sustento não vem do emprego, o seu sustento vem de Deus. É Deus quem nos cuida, é Deus quem nos sustém, é Deus quem nos mantém, tudo vem dele. Fidelidade mesmo em meio à crise. O mesmo texto de Malaquias, capítulo 3, no verso 10, diz assim: Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Quando Deus chama o seu povo à fidelidade mais uma vez, Ele promete que Ele também seria fiel ao seu povo. Por que você não coloca Deus à prova também hoje? É o mesmo Deus. Quanto de fidelidade tem tido a sua fé na área financeira? Esse é o primeiro ponto. A segunda área que nós podemos aplicar a questão da fidelidade é a área do tempo. E nós falamos um pouquinho sobre isso no tema da semana passada. O tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos, é a compreensão popular. Mas você já parou para pensar que a verdade é que o tempo, ele só se tornou dessa forma depois do pecado? Já parou para pensar que o tempo, a forma como a gente relaciona, é fruto do pecado? Bom, que fique claro para não parecer que eu estou dizendo alguma loucura aqui, o tempo já existia antes. Deus ele se utiliza do tempo na criação do mundo, ele cria tudo em 7 dias. Mas o que eu quero dizer é que logo depois do pecado, a nossa relação com o tempo se tornou muito diferente. Afinal de contas, como alguém que vive eternamente se relaciona com o tempo? A forma de encarar é completamente diferente. Mas no momento que o pecado entrou no mundo, o tempo se tornou para nós hoje uma contagem regressiva. E eu não quero aqui propor uma reflexão melancólica, mas cada dia que nós vivemos é um dia a menos. Na busca pelos nossos sonhos, na busca pelos nossos objetivos, é um dia a menos na nossa vida. Isso faz muita diferença porque Adão, por exemplo, teve mais de 900 anos de vida. O tempo dele foi grande mesmo depois do pecado. Mas e nós hoje? Com sorte, com muita sorte, nós chegamos aos 100 anos de idade. Assim, quanto mais o tempo diminui, ou quanto menos tempo nós temos à disposição, mais se torna relevante a discussão sobre como nós usamos o nosso tempo. Porque se o nosso tempo hoje é curto, cada vez que nós dedicamos tempo a algo, nós demonstramos quão importante esse algo é na nossa vida. Por isso eu te pergunto, como você tem usado o seu tempo? Você tem sido fiel a Deus também com o seu tempo? Efésios capítulo 5, no verso 15 a 17, a Bíblia diz assim: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o seu tempo.
porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Use bem o seu tempo. Não de maneira tola, como diz o texto, mas use para se aproximar, para buscar entender a vontade do Senhor. Em dias de crise, o uso do seu tempo revela onde está depositada a sua confiança. Vou repetir. Em dias de crise, o uso do seu tempo revela onde está depositada a sua confiança. Quanto de fidelidade tem tido a tua fé no uso do tempo? Finalmente, para concluirmos o estudo de hoje, a terceira área que eu destaco aqui, onde a nossa fidelidade é provada num período de crise, é na área dos princípios. Momentos de crise costumam colocar à prova os nossos valores. Princípios tem que ver com fundamentos. Deixa eu fazer uma metáfora aqui para explicar a seriedade desse tema dos princípios. Nós podemos entender os princípios como uma espécie de pilar. Os princípios são pilares. Então imagina que a nossa vida é uma espécie de plataforma que é equilibrada, que é sustentada por alguns pilares. Cada um desses princípios que nós temos na vida, valores inegociáveis, esses são pilares que sustentam nossa forma de viver. Se você já passou alguma vez por alguma mudança drástica de princípio, você sabe muito bem o que significa abrir mão de um desses pilares. Talvez você que já em algum momento teve uma mudança de princípios, por exemplo, porque adquiriu uma nova fé, e aí o seu pilar foi reajustado, ou talvez você que por alguma razão abandonou um princípio que você tinha na infância, por exemplo. Toda vez que a gente abre mão de um princípio, essa estrutura ela é abalada e aí a gente entra em crise na vida, né? Agora, um momento de turbulência como esse que a gente vive hoje, é como se a gente pegasse essa mesma plataforma que está bem fixada pelos pilares e agora a gente jogasse um peso enorme sobre essa plataforma. Toneladas. Aquele pilar sustenta muito bem a plataforma. Mas quando vem esse peso enorme, o pilar ele começa a ser sobrecarregado. E se o pilar não estiver muito bem fundamentado, o que acontece é que ele começa a ruir, ele começa a ceder, até que a plataforma começa a sentir. Por isso, pensando aqui nessa metáfora, a grande pergunta que eu preciso te fazer é: quão fortes estão os seus pilares para enfrentar essa crise? Quão fortes estão os seus princípios para enfrentar uma crise? Será que para ter dinheiro em casa e garantir o sustento, você tem cedido nas horas sagradas do sábado, por exemplo? Será que para garantir que não vai faltar nada daquele estilo de vida que você tinha na sua casa, você tem cedido na fidelidade financeira que falamos há pouco? Será que para poder distrair os filhos em casa, você tem cedido na leitura da Bíblia? Será que para dar conta do trabalho, que mudou completamente de rotina agora, você tem cedido na comunhão com Deus? Quão fortes estão os seus pilares para suportar a crise? 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13, um conhecido texto diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. Deus nunca deixará cair sobre nossa plataforma um peso que as nossas pilastras não possam aguentar. Por isso, tudo se resume a uma questão de escolha. Estamos nós escolhendo desenvolver e fazer manutenção da nossa fidelidade, da nossa fé? Quanto de fidelidade tem tido a tua fé na preservação dos princípios?
Falamos tanto sobre sermos fiéis a Deus, né? Eu queria concluir lendo um texto bíblico que fala sobre a fidelidade de Deus. 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 13, a Bíblia diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. É o que diz a Bíblia. Quanto de fidelidade tem tido a tua fé? Talvez você possa estar pensando que possa estar oscilando, que esse pilar não está tão robusto quanto deveria. Talvez em algum momento nessa crise você tenha usado o tempo da maneira que não é a maneira mais fiel de usar o tempo. Pois calma, tem uma esperança. Porque ainda que nós falhemos, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ainda que a gente falhe no nosso lado do pacto, Deus permanece firme do lado dele da aliança. Ou seja, é só voltar. Como corrigir isso? É só voltar a ter a fidelidade. Não é possível ter fé e viver pela fé se isso não se manifesta na fidelidade. Quanto de fidelidade tem tido a tua fé? Tem você realmente vivido pela fé? Deixa eu orar contigo. Santo Deus, uma das principais características que nós temos do Senhor é que nós sabemos que o Senhor é fiel. Isso significa que o Senhor tem fé em nós. No fundo, quando o Senhor morreu na cruz, é porque o Senhor colocou fé em nós. O Senhor morreu antes de nós te aceitarmos. O Senhor morreu antes de nós escolhermos permitir que o Senhor morresse. O Senhor morreu por nós antes que nós pedíssemos por misericórdia. Antes que nós entendêssemos quão longe nós estávamos no pecado, o Senhor morreu por nós. O Senhor morreu por nós porque o Senhor colocou fé em nós. O Senhor é fiel porque o Senhor mantém sua fidelidade ao chamado que o Senhor faz a nós. O Senhor nos chamou para a salvação, para a liberdade, e quantas vezes nós falhamos, mas o Senhor se mantém em fidelidade, o Senhor se mantém fiel. Meu Deus, hoje eu peço que o Senhor nos ajude a viver pela fé. Eu peço que em meio a essa crise, o Senhor nos dê força para vivermos apenas e tão somente pela fé. Mas que a nossa fé não seja apenas um conceito teórico, que a nossa fé não seja apenas uma crença, mas que seja algo tão transformador, tão sobrenatural, algo tão fora do comum, que transforme completamente a nossa vida, a ponto de manifestarmos essa fé através da fidelidade a Ti. Senhor, a gente fala muito sobre ser fiel ao Senhor quando as coisas estão dando certo, pois hoje nós queremos ser fiéis a Ti mesmo em meio às tribulações. Nós queremos ser fiéis a Ti mesmo em meio à provação. Nós queremos ser fiéis a Ti mesmo sem saber como resolveremos o problema. Queremos ser fiéis a Ti mesmo sem ter o controle do que está acontecendo. Porque a nossa fidelidade, tal qual a nossa fé, tem que ser maior do que as tentações e a provação. Então, desenvolve isso em nós. Nos dá esse tipo de fé que é capaz de vencer qualquer problema. Esse tipo de fé que é capaz de enfrentar qualquer crise. E que se podemos aprender alguma coisa dessa tempestade que vivemos, que nós possamos aprender a depender do Deus que comanda a tempestade com uma simples palavra. Depender de Ti. Nós queremos viver pela fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.